Fala galera, eu sou Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. E hoje nós vamos dar continuidade aos 2 episódios anteriores, introduzindo um conceito que é muito interessante, o conceito de affordances. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu te convido a ficar ligado nesse episódio, porque eu tenho certeza que esse conceito, essa ideia, vai te ajudar a enxergar o futebol de outra maneira, inclusive pensando em situações de treino, situações de ensino, aprendizagem no futebol. Nós vamos, nesse episódio, definir esse conceito brevemente e vamos ver uma aplicação prática, que foi o que ocorreu no jogo do Palmeiras contra a LDU em casa, um jogo que o Palmeiras precisava fazer uma virada histórica e essa virada aconteceu, classificando a equipe para a final. No terceiro gol, nós temos uma situação muito específica e eu vou tratar disso aqui, então fica ligado se você quiser já ver uma aplicação real do que ocorreu, né, recentemente. Eu acredito que isso vai te ajudar a entender como o Palmeiras conseguiu chegar a esse gol. E no final, nos acréscimos, uma reflexão muito importante. Vou trazer um versículo bíblico sobre isso, sobre affordances aplicado para a nossa vida também. Beleza? Então vamos lá. Nós falamos no episódio anterior sobre percepção-ação, um acoplamento que não tem como a gente desassociar, não tem como a gente dividir, que quando o jogador está jogando precisa acontecer e acontece a todo momento. Ele percebe e age. E na medida que ele vai fazendo isso, ocorre um processo chamado de auto-organização. Então, pensando o jogador como um sistema adaptativo complexo, significa que ele se adapta, o organismo dele se ajusta para resolver as situações problema. E aí, quando ele encontra soluções específicas, a gente fala que ocorre um processo de atrator. Então, aquela solução se torna um atrator para aquele jogador. Ele tende depois a repetir essa solução. Por isso que é importante, né, num processo de ensino, de treino, a gente constantemente mudar as tarefas, os desafios, para que os jogadores eles estejam constantemente procurando novas soluções, novos atratores. E aí, o que a affordances tem a ver com isso? Nós temos situações muito interessantes no futebol de jogadores que eles parecem ver o jogo de uma maneira diferente. A gente pode chamar de leitura de jogo. Então, eles encontram soluções, encontram passes, encontram respostas para lances que parece que ninguém mais está vendo. Soluções assim, muito rápidas e muito eficazes. E alguns exemplos de jogadores, né, poderia citar vários nomes, mas eu vou citar só 2, Messi, De Bruyne, que são jogadores que têm muito essa característica de dar passes muito interessantes, muito criativos e são craques. Lógico que o Messi aí tá acima do De Bruyne, né, em relação a tudo que ele fez no futebol, tudo que ele joga, mas o De Bruyne também é um craque de bola e tem muitos outros. Mas o que a affordances tem a ver com isso? Quando James Gibson, na psicologia ecológica, ele pensou em affordances, ele pensou nesse conceito, ele estava olhando para o ambiente onde o sujeito vive, onde a pessoa vive. Por isso que a psicologia dele é a psicologia ecológica, porque diz respeito ao ambiente próximo. E aí ele observou que o ambiente ele oferece convites para ação. O ambiente oferece determinadas oportunidades para agir, determinadas possibilidades para agir. E isso é o que se chama de affordances. Então, o que são affordances? São oportunidades de ação que o ambiente convida a um sujeito específico para agir. Então, olhe agora ao seu redor, aonde você estiver, e perceba o que dá para você fazer nesse ambiente. Como que você pode se locomover nesse ambiente? Como que você pode ir de um espaço para o outro, de um lugar para o outro? Isso são affordances. Se você estiver, por exemplo, na sua casa, você vai ter uma possibilidade ou algumas possibilidades de como ir para a cozinha, de como ir para o quarto, como ir para o banheiro. Você não consegue, por exemplo, atravessar uma parede. Seria muito legal poder fazer isso, mas nós
não temos essa possibilidade de atravessar a parede. Então, a parede ali com uma substância sólida, ela não nos possibilita locomoção, não dá para a gente atravessar. Mas uma coisa que as paredes possibilitam é a passagem de som. Ainda que elas reduzam o volume, a parede ela não impede o som de passar. Então veja, ela oferece uma possibilidade relacionada à propagação do som, mas não oferece uma possibilidade relacionada à locomoção. Se você estiver numa piscina, no mar, você não consegue embaixo d'água respirar, você não consegue andar, correr. O que você consegue fazer? Você consegue boiar, dá para nadar, enfim, são possibilidades. E o que isso tem a ver com o futebol? No jogo, o jogador, quando ele está jogando, ele está ali se movimentando num ambiente que vai lhe oferecer determinadas possibilidades de ação a todo instante. Quando ele está sem bola, quando ele está com a bola, ele vai ter um leque de possibilidades. E a gente vai entender aqui hoje que muito do processo de aprendizagem envolve o jogador se sintonizar nas possibilidades que o ambiente lhe oferece. Então, um ponto crucial para a gente entender a affordances na prática é entender que a affordance não está só no ambiente e não está só no jogador, está na relação entre os dois. Isso significa que o mesmo ambiente, uma mesma situação, para um jogador pode possibilitar determinadas ações, enquanto para outro não. Vou dar um exemplo fora do futebol. Pense numa escada. Então, diante de uma escada, um adulto saudável, ele tem ali um convite para subir. Se ele precisar ir para o ambiente pelo qual o único caminho é essa escada. Então, subir andando, né? Subir ali num processo normal de locomoção. Agora, se um bebê que já anda, mas ele é pequeno, quando ele chega ali no início da escada, o mesmo degrau vai convidar ele a quê? A escalar, usando provavelmente as mãos e o joelho. E você não chega no bebê e ensina ele a fazer isso, ele faz, porque é a maneira como o corpo dele, o organismo dele consegue aproveitar a oportunidade que está ali. Essa é a oportunidade. Uma pessoa que estiver com limitações de movimento, em cadeira de roda, tudo, o degrau provavelmente não vai convidar ela a subir. Vai ser ali uma barreira que vai limitar a locomoção dela se não tiver outra forma. Se não tiver um elevador, por exemplo, a pessoa vai ter que ser carregada, enfim. O que a gente vê com isso? Que o ambiente ali não mudou, o degrau não mudou. O que mudou foi a relação para cada pessoa que chegou ali diante da escada. Então, no jogo de futebol, o mesmo espaço entre um lateral e um zagueiro pode, para um jogador como um Messi, convidar um passe milimétrico. Mas para um outro jogador menos confiante, que não se sente tão capaz de fazer um passe como esse, vai convidar um passe para o lado. O espaço é o mesmo. É um espaço pequeno entre um lateral e um zagueiro. Mas a affordance percebida é diferente. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente começa a enxergar as situações de futebol aplicando esse conceito. E aí, o jogo do Palmeiras, né, que eu mencionei. Nós tivemos um vídeo depois, né, do jogo em que mostra o Abel Ferreira mostrando para os jogadores uma affordance muito específica que o time da LDU possibilitava, que era ali um espaço nas costas da defesa direita da equipe da LDU. E a ideia, né, que o Abel Ferreira coloca para os jogadores é deles fazerem uma ligação ali, um passe em altura, nas costas do zagueiro direito, para um outro jogador infiltrar ali em mobilidade e aproveitar
né, dentro da área e fazer uma jogada de gol. Então veja, a affordance ela foi percebida a partir de análises. Então houve ali todo um processo de análise de desempenho, de como que a LDU joga, quais são as vulnerabilidades da equipe. E essa affordance foi ressaltada para os jogadores num processo de treino, num processo também de comunicação direta ali com eles. Os jogadores, se eles não passassem por um processo de treino específico para aproveitar essa affordance, essa oportunidade de ação, eles poderiam encontrar por si mesmos essa oportunidade no jogo? Sim, poderiam. Por quê? Porque eles são, além de serem jogadores de alto nível, de alto rendimento, eles são como a gente tem visto, um sistema que se adapta. Um sistema complexo se adapta. Um jogador está percebendo o ambiente, ele vai ver as affordances e ele vai ter sempre um convite ali, a possibilidade de ver essa solução. Mas o treino ele serve exatamente para aumentar a sintonia com as affordances que são mais que oferecem mais chance de eficácia. Então, por que foi treinado essa jogada, essa solução? Porque ela é uma solução, ela foi vista como uma oportunidade central para fazer gol contra a LDU, dentre outras que eles podem ter treinado. E aí, no terceiro gol, você vê exatamente isso. Você vê um lançamento sendo feito ali para o Vitor Roque, aproveitando esse espaço nas costas da defesa direita ali da LDU. O Vitor Roque chega na bola, faz o passe para dentro da área para o Rafael Veiga fazer o gol. Exatamente como foi treinado, como foi identificado. Então, a gente tem aí duas questões. Primeiro, o treino ele precisa ajudar os jogadores a sintonizar-se nas affordances mais relevantes. Eles precisam aprender a fazer isso. E grande parte do processo de aprendizagem, de sintonia com as affordances, com essas oportunidades de ação, ocorre implicitamente. Ocorre em processos implícitos, que não dá simplesmente para a gente ficar falando, ficar verbalizando, ficar ensaiando. Segundo, as affordances, elas também podem ser compartilhadas no sentido da comunicação, da linguagem. E aí, você está mudando o jogador. Então, se é uma relação, pense assim, se a affordance é uma relação entre o ambiente e o indivíduo, que é consolidado por meio da percepção e da ação, se eu mostro para o jogador, se eu comunico para ele determinadas affordances, ele estará diferente na próxima vez que ele estiver naquele ambiente. Então, por que ainda que seja uma percepção que o jogador precisa fazer ali na hora, por que é interessante ressaltar isso antes da partida na preleção? Porque o jogador ele vai entrar com aquilo fresco nas representações mentais dele. E aí, ele estando diferente, ele estando com essas representações, esses pensamentos mais direcionados para determinadas soluções, ele também vai ter uma relação diferente com o ambiente dele, vai ter uma possibilidade maior de aproveitar essa oportunidade quando ela surgir. Então, a gente pensa nessa questão das affordances para tudo que envolve o futebol. Tudo que envolve a movimentação, as decisões, vai envolver esse conceito. E aí a gente tem também, não somente esse tipo de affordance que o jogador percebe referente a enfiadas de bola, a movimentação, como tem também, né, a gente pode falar sobre isso, pensando em affordances que são compartilhadas entre as equipes. Então, veja, uma equipe ela precisa estar sintonizada de tal maneira que os jogadores vejam o jogo da mesma forma. Então, não bastava somente o jogador que fez o passe para o Vitor Roque enxergar essa possibilidade de ação. O Vitor Roque também teve que enxergar. O atacante ele também teve que perceber essa mesma oportunidade. Ou seja, a equipe sintonizada nas mesmas oportunidades de ação. Isso a gente chama de affordances compartilhada. E aí tem também a affordance
que um jogador oferece ao outro. Então, quando um ponta se movimenta, ele está oferecendo outras possibilidades para aquele jogador que está ali chegando no último terço do campo com a bola. Tem também as affordances, que um adversário em situação de oposição vai tentar limitar e ele acaba oferecendo outras por consequência para o jogador que está com a bola, sem a bola. São várias categorias de affordances, mas todas elas vão dizer respeito a isso, oportunidades de ação. Então, a gente vê aí um conceito super aplicável ao futebol e também uma ideia, né, de como que a gente pode amplificar a percepção das informações mais relevantes para o jogador ali no processo de treino. Então é isso. O papel do treinador, né, pensando nesse conceito, é ajudar o jogador a sintonizar a atenção dele às oportunidades de ação, às affordances que são cruciais para o jogo. E aí, entrando agora nos acréscimos, tem um versículo muito interessante que diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. O que isso tem a ver com affordances? Veja, em Efésios 5,15, a Bíblia está dizendo que nós devemos prestar atenção na maneira como vivemos. Ou seja, nós precisamos prestar atenção nas oportunidades que estamos tendo nas nossas vidas e na maneira como temos lidado com essas oportunidades. Como estamos lidando conosco mesmo? Como estamos lidando com as pessoas à nossa volta? Isso é prestar atenção na nossa maneira de viver. Isso envolve um processo profundo de autorreflexão que deve ocorrer de maneira constante. E aí ele acrescenta: não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Por quê? Viver como sábios e não como os ignorantes? Porque os ignorantes, aqui dentro do contexto que está sendo colocado na Bíblia, os ignorantes, eles não refletem sobre suas ações. Eles não buscam maneiras de melhorar o modo como eles lidam com as situações, com as oportunidades, com as dificuldades, com os desafios. Muitas vezes vivem de maneira automática. Isso é viver de uma forma ignorante. Agora, aqueles que procuram a sabedoria, que procuram viver de maneira sábia, eles estarão sempre se questionando, sempre buscando conselhos, buscando opiniões, buscando formas de viver melhor, formas de aproveitar melhor as oportunidades, de lidar melhor consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, nós temos constantemente nas nossas vidas diversas affordances, diversas oportunidades de ação. Como nós estamos lidando com essa? Ou melhor, como nós estamos lidando com elas? Como nós estamos enfrentando as dificuldades? Como nós estamos aproveitando as oportunidades? Essas affordances, elas estão aí, mas depende de nós buscar a melhor maneira de aproveitá-las. Depende de nós sintonizar a nossa percepção para que as affordances elas sejam aproveitadas da melhor maneira. É isso. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito difícil, eu tentei resumir o máximo possível. É um conceito difícil de ser explicado, né? Difícil de ser estudado, mas eu acredito que para uma introdução é isso que dá para a gente colocar, né? Já está excelente. Se você quiser se aprofundar mais nesse conceito, eu tenho material para passar, então só me manda uma mensagem e aí eu compartilho com você alguns artigos, alguns textos sobre isso. Tem sido bastante utilizado na área do treinamento no futebol. E eu peço, se você gostou, curta, compartilha, manda para alguma pessoa que você acha que iria gostar de ouvir esse conceito. Me ajude aí a divulgar essa mensagem, essas ideias, para que mais pessoas possam receber essa contribuição. E não deixe de me dar o seu feedback. Vamos trocar ideia. Manda para mim uma mensagem, conversa comigo. Eu quero saber como que foi para você receber esse conteúdo, o que você achou interessante, o que você não gostou, para que eu possa também melhorar aqui o que eu tenho feito. Beleza? Valeu, um abraço. Espero você no próximo Futebol em Contexto e lembre-se, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus, você já venceu.
Abração e até mais.